Minha diretoria, hoje cenas inéditas, começando por este homem de bermuda e camiseta. Senhor Rodrigo Constantino. Fala aí, cara. Beleza? Sou carioca, né, cara? Dizem que eu pareço com você, cara. Eu não acho, sou bem mais bonito. É, você é mais bonito. Bem mais bonito. Você é mais, eu também acho, Porra. também acho. Mas bermudão é o estilo Isso, carioca, eu né, nunca cara? imaginei ver Rodrigo Constantino de bermuda e camiseta. Carioca da gema. Dos 6 aos 38 anos, aqui na Barra da Tijuca, onde estamos. E flamenguista. Flamenguista. É, não quero falar de futebol, eu tô fudido. Puta que não ganha uma, caralho. Meu São Paulo tá difícil. Olha só, eu ia fazer uma entrevista aqui mais calmamente, mas o senhor tá com pressinha, o senhor tem 1000 compromissos, você é dificinho. Não é sempre que eu tô né? aqui no celebridade difícil pra caralho. Então eu vou direto no... E não me enrola nas respostas não, que tu me deu pouco tempo pra responder. Vamos lá, estamos aqui então, pra isso. tu vai nas porradas junto comigo. Vambora? Rodrigo, vamos lá. A esquerda hoje é dona das causas. O que a direita pode fazer para que as pessoas compreendam que o fato de você ser feminista, ou defender os gays, ou defender os negros, ou os pobres, não faz de você uma pessoa de esquerda? Sim. Esse é um bom ponto, aliás, é muito difícil isso, porque a esquerda mexe exatamente com esse monopólio da virtude, das boas causas, né? Das causas nobres. Os fins nobres, e aí você com isso não precisa debater os meios. Então, por exemplo, todo mundo está preocupado com pobreza, todo mundo está preocupado com minorias que ainda sofrem preconceito. Beleza! Vamos partir dessa premissa e discutir como é que a gente melhora a situação deles. Não é isso que está acontecendo no debate. É aquela coisa da sinalização de virtude. Eu defendo o movimento negro, o movimento feminista, portanto, eu me importo com as mulheres, eu me importo com os negros e você não. Aí você fala assim, mas vem cá, você quer uma mulher empoderada? Vamos citar aqui algumas deputadas, né? Bia Kicis, Carla Zambelli. Não, essas não servem. Então não é sobre mulher empoderada que vocês estão discutindo. Então, de novo, eu acho que a estratégia tem que ser desarmar esse monopólio das virtudes. Vamos debater os meios. Vamos concordar que todo mundo quer melhor qualidade de vida para essas minorias, para todo mundo que quer combater preconceito. Combinamos que essa é a premissa? Agora vamos discutir os meios. Porque eu, por exemplo, tenho argumentos e dados para mostrar que certas bandeiras feministas estão prejudicando a vida de muitas mulheres. Um exemplo só, Rica, na tua área que você entende melhor que eu, muito melhor, esporte. Meter um homem biológico para competir em esportes de alto rendimento, de força e tudo, com mulheres. Não dá, né? Vai botar num ringue de UFC um homem biológico com uma mulher, não dá. Então, está prejudicando as mulheres. E isso tem o quê? A ver com essa ideologia de gênero, com essa coisa O mais toda. engraçado é que as mulheres do esporte que concordam com isso, em sua maioria dizem pra gente o que em off? Pô, mas não dá pra falar que vai pegar mal. Não dá pra falar, porque estão interditando o debate. Pô, mas estão te fudendo. Pra mim, esse é o ponto mais importante, Rica. Nós estamos aqui debatendo, você pode discordar de mim, você já é cancelado várias vezes na rede social, eu também, mas o ponto tem que ser o seguinte, cara, ou a gente pode debater, ou acabou, ou eu me levanto e vou embora, porque aí o que resta se não houver o debate? A guerra tribal. Flamengo versus Vasco e vamos pra porrada. Não pode ser assim. Ou a gente pode debater esse tipo de coisa, ou vai ter briga, entendeu? E nós não queremos uma briga. A consequência natural disso é o rótulo, né? Quando você vê, eles usam isso pro rótulo, né? Então, assim, e também o pessoal de direita mais radical também faz isso. Também faz, todo mundo vira comunista. Exatamente. Todo mundo vira Dos dois lados fazem essa Você discordou de mim num negócio, comuna, eu não concordo que a mulher trans participe do esporte masculino. Você é homofóbico. Não, cara. Aí, cara. Isso. Olha só, a revista Fórum é um site que tem por padrão rotular as pessoas e ela faz isso livremente, né? Já fez comigo, com você. Essa semana você foi chamado de... Semana passada você foi chamado de asqueroso. Essa eu nem tinha visto. Eu não consigo entender que tipo de democracia, respeito e etc. que essa revista se propõe a fazer e tal, né? E eu já fui alvo disso, você também e tal. Por que você acha que no Brasil existe uma censura só com a direita? Ou seja, quem é de esquerda pode falar o que quiser. Existe esse duplo padrão, né? Há um salvo-conduto para se você for de esquerda, mais até do que falar. Vamos dar um exemplo agora recente. Nós vimos aí ações do MST e da Vila Campesina depredando, destruindo tudo lá na AproSoja, né? No canal rural. E fica por isso mesmo, via de regra. Quando vem da esquerda a agressão verbal ou física, muitas vezes há uma proteção. Porque, de alguma maneira, assim, eles são do bem. É o ódio do bem, o discurso raivoso, mas fofo, porque tem uma certa aura de idealismo. Não, eles lutam pela justiça social, que remete à primeira questão, que é o monopólio da virtude. Pô, vamos falar de ações? Não é legal você chamar alguém de asqueroso, né? Você não está argumentando, você não está rebatendo. Então, qualquer lado que chame o outro de asqueroso, em vez de apresentar argumentos, está falhando num debate civilizado. Mas não existe essa igualdade de todos perante as regras do jogo. Você acha que isso é uma...
a grande questão, né, é essa, assim, a gente sabe que a imprensa é de esquerda. A gente dominada, trabalha, somos jornalistas, é dominada pela esquerda, e isso é fato, e eu acho que nenhum jornalista vai dizer, não, veja, não. É fato, a grande maioria dos jornalistas são de esquerda. Mas você acha que isso é uma coisa orquestrada? Você acha que é um fim financeiro ou é leal? Porque, na minha opinião, é leal. Tipo, eu acho que realmente... Leal não, é honesto. É sincero. Eles realmente acham que estão... Eu não tenho a menor dúvida que a imensa maioria né? Eu sempre parto da premissa, Rica, eu não gosto de achar que quase todo mundo que a gente esbarra por aí é gente canalha. Não é assim que é feita a sociedade. Então, assim, tirando uma minoria de gente que sabe deliberadamente o que está fazendo e tudo tem método, né? A imensa maioria tem uma visão de mundo que eu atribuo como uma visão mais estética, é uma coisa mais romântica, é exatamente essa coisa do feel good, né? Uma cruzada, o cara é do bem porque ele é de esquerda e ele combate o preconceito, o ódio, o fascismo. E aí ele começa a se enxergar assim mesmo. E aí ele começa a enxergar qualquer pessoa que divirja dessa patota, desse clubinho que domina a imprensa, como alguém que é ameaçador. O cara é um fascista. Como é que você reagiria a um cara que chega aqui com uma suástica? Porra, eu ia ficar na defensiva. Também. Entendeu? Então, eles enxergam as pessoas assim. E aí, cara, é muito difícil você ir para um diálogo. A primeira tática tem que ser desarmar. Para você mostrar o seguinte, tá bom, você me acha asqueroso, me acha fascista. Agora, senta aqui e vamos conversar. De preferência tomando uma cervejinha. Que aí o cara já dá uma desarmada. Mas isso acabou, graças à internet. Mas ele tem que ver que do outro lado tem um ser humano. Mas é impressionante como a internet acabou com isso, né? Tá dificultando. Talvez na nossa época... Deve ter a mesma idade que eu, 40, né? Tenho 45 já, 43. Mas principalmente o Twitter, né? A gente conseguiria sentar e... O jornalismo, ele atua muito no Twitter, que é a minha principal rede. Né? Eu tenho até mais seguidor no Instagram, mas eu uso bem menos. O Instagram eu percebo que é muito mais civilizado. Mas o Instagram... O Twitter é uma cracolândia. Mas é porque o Twitter leva o que você escreveu pra quem não quer ver. Isso. O Instagram só vai ver quem está te seguindo. Ou seja, o cara quer ler você. O Twitter e o Facebook, ele tem aquela porra daquele repostagem, que o que você diz vai pra quem não gosta de você. Sim. E aí a reação é aquela. Mas parece que tem gente que vive, e deve ser uma vida muito pobre cá entre nós, espiritualmente falando, que vive para ficar atrás de carniça nessas redes sociais para atacar, né? Cancelar, para encontrar qualquer coisa que possa rotular. E, cara, assim, cá entre nós, eu diviso, o que eu penso dos petistas? Meu Deus do céu, é público e notório. Mas eu não fico indo em rede de petista, ficar... Eu, de vez em quando, dou uma outra resposta em alguns que eu sigo, que são figuras públicas, políticos, via de regra, Lula... Seu amigo Guga Chakra. Eu vou lá e dou... O Guga Chakra, eu tenho até um ótimo relacionamento pessoal com ele. Ele tá no meu WhatsApp, a gente conversa de vez em quando, mas publicamente virou isso. Porque o público de cada um extrai o que há de pior na gente. Sim. Então ele começa lá, oi, Rodrigo. Aí vem tentando dar uma lacrada e eu muitas vezes também já faço a mesma coisa. Então virou quase uma brincadeira. Mas o nosso público fica se digladiando, que eu acho que se encontrassem ali ia sair briga. E eu e ele não. Ele se encontrasse, eu e ele ia sair o quê? Uma cerveja e um bate-papo. Como, por exemplo, o dia que o Ciro Gomes veio aqui, as pessoas, meu Deus. Eu falei, meu Deus o quê, gente? Eu vou entrevistar o Ciro Gomes. Exato, e é do jogo. Foi gente boa pra caralho comigo, não tenho nada pra falar. Porra, caralho, as pessoas... Não, tá... É que é uma geração criada na internet também, né, cara? É uma geração que não tá acostumada com a rua, né? Mas eu tô preocupado com isso. Porque na rua não se bloqueia, né, irmão? Então, você tira esse contato tete a tete, face to face, e isso gera consequências. Atrás do teclado ali, todo mundo vira mais machão, todo mundo vira, né, então, lacrador ou mitada, sei lá o quê. E isso tá prejudicando o convívio social. Famílias estão brigando e rachando porque politizaram tudo, politizaram a porra toda. Cara, eu tive que pedir até na minha família, às vezes, para um pouquinho com esse assunto. Porra, vamos falar de outra coisa. Tá politizando o Neymar, mano. Estão politizando tudo, não dá mais. Tudo virou isso. O que você pensa em relação ao fulano e uma política com P minúsculo? É assim, você é bolsonarista ou você é anti-bolsonarista? Tem muito mais do que isso. O cara pode ser um conservador, pode ser alguém de direita e enxergar inúmeros defeitos no Bolsonaro. Sim. Entendeu? Então, a coisa está limitada ao político. É uma política com P minúsculo e personalista. Você torce pro time A ou time B, virou futebol. E aí, cara, a gente sabe que futebol é difícil você argumentar sem uma eu tô sendo cancelado neste momento, quando estamos aqui gravando, porque eu falei do Leeds United. Imagina... Pouca gente acompanha. Imagina se eu tivesse falado... Eu sou leigo no assunto, mas quando eu vi que você foi cancelado, eu falei assim, que diabos é Leeds United? Eu tô um passo aquém dessa coisa. Mas hoje em dia eu te confesso que eu acordei, olhei e falei, tô sendo cancelado. Eu falei, puta que eu paro, o que é?
vão falar que eu sou racista, homofóbico, que eu matei alguém. Isso foi leve, né? Aí eu olhei Leeds United e falei, vai pra puta que pariu. Pô, amanhã ninguém nem lembra disso. É besteira, cara. Você acha que o voto auditável foi transformado em voto impresso pela imprensa? Foi. Numa teoria da conspiração de urnas manipuladas ou meramente para se opor ao Bolsonaro? Tem as duas coisas. Cara, o fenômeno Bolsonaro, eu estou morando há 6 anos na Flórida. Eu acompanhei, portanto, desde o início do governo Trump. E isso me deu uma vantagem de perceber o que a imprensa, que é, via de regra, mais à esquerda, o que ela ia fazer com o Bolsonaro aqui. E, cara, sem tirar nem pôr, é cópia. Né? É copy and paste. Porque é uma demonização. Se o Bolsonaro... Eu já brinquei com isso e a gente tem medo até de brincar e no dia seguinte virar verdade, aquilo que você estava fazendo uma piada. Né? Exemplo, se o Bolsonaro vai falar, gente, bebam água, é saudável. A imprensa vai publicar, vai ter 8 minutos no Fantástico de uma reportagem sobre um cara que morreu por excesso de água. Os perigos da água. Então, assim, cara, o negócio ficou tão irracional que eu não tenho dúvida de que isso foi uma campanha antibolsonarista. Se ele está apoiando muito isso, não importa nem qual é a legitimidade da causa, vamos ficar contra. Porque se criou a imagem para as pessoas de que a gente ia votar na cédula e colocar... E não é isso. Não, o próprio site do TSE dizia que não era isso. Tem vídeos lá explicando o que é um voto auditável, que cai na urna, que você não tem acesso. E eles deram a entender, também ministros do TSE e do Supremo, deram a entender que seria a volta do voto em cédula. Então, eu acho que tem as duas coisas. É porque o Bolsonaro apoiou e acho que tem alguma coisa aí que eu me reservo o direito de discordar e desconfiar. Você desconfia das urnas? Eu desconfio, porque o Brasil, Butão e Bangladesh adotam essa porra. Não é por falta de tecnologia que o Japão não adota. O Japão tem a privada lá que ela faz cocô por você. Né? É a coisa mais tecnológica do mundo, uma privada. Agora, o voto deles é papel. Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá. Eu acho que mesmo quem discorda dessa teoria deve, nesse ponto, refletir e falar, é estranho só o Brasil e os principais países do mundo, é estranho. Não estou dizendo que mas é estranho. É estranho. E tanto é estranho que o Ciro Gomes, por exemplo, que você entrevistou há pouco tempo, tinha essa bandeira. O PSDB tentou fazer uma auditoria após 2014, que aconteceram coisas estranhas mesmo, e eles não conseguiram, com uma equipe técnica contratada. Você acha que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno? Eu acho que ele pode ter acontecido isso, por exemplo. Eu não acho que seja tão simples manipular todos os votos, não é assim que funciona. Mas eu acho que pode ter alguma coisa que manieta ali o resultado ou parte do resultado. Aquela urnazinha lá no fundo, não sei ele onde. pode ter tido mais voto do que apareceu oficialmente. Pode ter acontecido. As pesquisas estão mostrando alguma coisa muito discrepante do que a gente está vendo na rua. Muito. Acho que até as próprias pessoas que odeiam o Bolsonaro e amam o Lula, por exemplo, deve ter um monte de gente assistindo aqui que é petista, tá assistindo aqui pra te xingar. Faz parte. Faz parte. Mas o cara, mesmo que o cara odeie o Bolsonaro e seja petista, ele tá vendo que não há nenhum tipo de manifestação a favor do Lula. O Lula não sai na rua. Não sai. E as pesquisas indicam que o Lula é o cara mais confiável contra a corrupção, líder na pesquisa, 380% vai ganhar no primeiro turno e tal. Né? O que está acontecendo? Na tua cabeça, eles são parte do jogo? Os institutos de pesquisa são parte do jogo ou eles estão cometendo um equívoco terrível? Ótima questão e difícil de responder. Vamos começar, então, dando o benefício da dúvida. Vamos começar com 2 argumentos. Primeiro, a metodologia, porque hoje em dia é uma enquete que entrevista 2.000, 3.000 pessoas, tem lá uma metodologia estatística, só que quando eu começo a observar que, em vez de erro aleatório, para quem entende um pouquinho de estatística, vai saber o seguinte, você faz um levantamento de dados, 10 vezes você vai ter erros aleatórios. Às vezes você vai errar para mais para um lado, às vezes para mais para o outro lado. Quando a gente observa a trajetória dessas pesquisas, a gente percebe, em vez de erro, um viés estatístico. Eles estão sempre dando um jeito de inflar a turma da esquerda e diminuir a turma da direita do que o resultado oficial. Então eu já fico assim, pode ser metodologia, que é alguma coisa que eles não capturam no mundo que mudou, que as pessoas têm vergonha de dizer e vai lá e vota, ou quem eles entrevistam, eu não sei, ou a forma de perguntar, eu não sei. Mas o fato é que eu identifico um viés estatístico em vez de erro. Então eu já fico cabreiro, já fico desconfiado. Mas vamos dar um benefício da dúvida, que é o seguinte, tem muita gente que rejeita Bolsonaro, segundo as pesquisas aí, metade da população, mas não morre de amores por Lula, e a tal da terceira via bate cabeça em busca de um nome. Então esse cara, ele não tem um motivo hoje para se engajar. Ele não vai pra rua, ele não tá mobilizado porque... Que é a grande maioria. Ele tá assim, ele tá olhando e falando, não, esse cara não gosta, tô decepcionado. E aquele lá, também não. Ele tá esperando alguma coisa. Então eu dou o benefício da dúvida para que exista esse fenômeno, ele é capturado nas pesquisas de alguma maneira, mas a gente não vê nas ruas. Então seria uma forma de explicar essa discrepância. Mas essa é uma tese. A minha
hipótese mais factível, mais crível, é a de que esses institutos estão, de alguma maneira, marretando. Essas pesquisas estão enganosas. Então, mas você é daquela tese. Você gosta do Bolsonaro, defende o Bolsonaro pra Eu caralho. enxergo virtude. Você... Eu não sou bolsonarista, cara. Eu enxergo virtude no governo, acima de tudo, e no presidente. Sim, você gosta dele. Você tem até uma relação com ele, não tem? Vocês se falam, não? Não falo com o Jair. Não falo. Mas você gosta do Bolsonaro. De maneira geral, você gosta teve dele. na minha casa uma vez, o Flávio eu já tive lá atrás 2 vezes jantando e o Carlos eu nunca encontrei na vida. O Jair eu liguei, ele me ligou uma vez quando ele era deputado. Nunca falei. Então, assim, isso é uma coisa interessante, Rica. Isso é interessante o que você está dizendo, porque na minha cabeça você é amigo do Bolsonaro. Não sou. E isso é uma coisa interessante pelo seguinte, eu enxergo virtudes no governo e no presidente, mas a minha postura, que é associada a bolsonaristas, ela tem muito mais a ver com quem ataca ele, da forma que ataca e pelo motivo que ataca, do que pelos méritos dele. Eu olho essa concertação aí, eu olho a imprensa fazendo esse trabalho sujo. Se o cara falar que tomar água é bom, eles vão falar que tomar água mata. Eu olho esse troço e falo assim, para. Lula sendo vendido como um cara moderado e uma pesquisa lá que a Veja publicou Você está tomando a mesma porrada que eu. Eu não estou questionando, não estou defendendo o Bolsonaro. Eu estou atacando os inimigos. Eu estou criticando o seguinte, cara, vocês da imprensa não estão sendo leais, vocês não estão sendo honestos. Vocês estão tentando... às vezes você tenta colocar, por exemplo, se ignora tudo que um outro lado faz para bater nesse. Não, cara, calma aí. Vocês querem fazer uma campanha honesta? Por exemplo, os artistas e jornalistas quando fizeram? Por que vocês não fizeram eles, não? Nem o PT, nem o Bolsonaro. Quando você faz só aqui, você deixa a gente em dúvida. Claro, mas é o problema dessa terceira via. Essa terceira via toda, ela se vende como equidistante dos extremos, dessa polarização terrível entre Lula e Bolsonaro, o que pra mim já é uma equivalência injusta. Lula, roubou, é mó ladrão, destruiu o Brasil com a Dilma, com tudo. E o Bolsonaro tem méritos, o governo tem virtudes, não tem escândalo de corrupção, tem bons ministérios, então é diferente. Agora, mesmo que o cara se coloque equidistante, a gente percebe que na prática todos eles descem do muro do lado esquerdo e pertinho do próprio Lula. O próprio Fernando Henrique Cardoso, os tucanos, morrem de amores velados pelo PT. Então, veja, quando eles dizem que são a terceira via e na prática se mostram muito mais anti-bolsonaristas do que antipetistas, eu já sei que isso aí é turma de esquerda. Então, não é uma terceira via legítima, né? Agora, de novo, eu posso ficar mais tempo criticando coisas embasadas do governo e do Bolsonaro do que muito antibolsonarista. Por que eu não fico fazendo isso na imprensa? Porque 90% faz isso o tempo todo e de forma injusta. Então eu vou lá apontar, botar os pingos nos is. Vai chover molhado, né? Meu trabalho é tentar apontar para esse escancarado viés. Falar, não, isso aí não é justo. O que vocês estão fazendo é catar pelo em ovo em vez de ser honesto nas críticas. Eu costumo fazer uma analogia, não sei se você concorda, que o Bolsonaro é um cara que ele comete pênalti. Mas o atacante se joga e rola tanto. Isso fica em dúvida. Que é o que eu acho que acontece com as pessoas. A gente fica olhando e fala assim, tá, o Bolsonaro errou. Mas a imprensa faz um negócio tão gigantesco. Tipo Neymar, assim. Aí você fica olhando e você fala, mas será que ele errou mesmo? Porque, cara, a gente tá vendo que não foi pra... isso. Por exemplo, o caso do absorvente agora. O Haddad votou, o Haddad inventou a mesma merda e ninguém falou nada. E, de novo, isso é um ótimo exemplo, porque isso foi uma bola levantada, né, pra cortarem em cima do presidente. Ele é insensível, misógino, não gosta, não liga pras mulheres pobres. Meu Deus, não tem nada a ver o veto com isso. O veto tem a ver com a fonte de renda, com não sei o quê. Então, é muita narrativa, é muita ladainha. E isso cansa, isso não é um debate sério político, não é. Porque quando se faz o escândalo que está sendo feito, eu não vou entrar na causa, pode ser que esteja certo. Mas por que quando o Haddad teve a mesma postura, não se falou nada? Exatamente. Então, assim, fica uma coisa discrepante. Você ficou olhando e fala, vem cá, então não te incomodou isso 3, 4 anos, agora te incomodou? E, de novo, vem a história do monopólio da virtude, né? Vamos debater se as escolas todas se mobilizarem para distribuir absorvente pago pelo Estado é a melhor forma de lidar com o problema? Vamos debater isso. Não, ninguém está debatendo isso. Sem virar e falar o seguinte, se você discordar do meio que eu estou defendendo, que é o Estado, custando 80 milhões de reais por ano, se você não concordar com isso, você é um misógino que não liga para a higiene das porque mulheres. Porque é mais fácil ganhar o debate desse jeito. Porra, eu me coloco como quem defende a mulher e você não. E aí você se fudeu. Só que é mais fácil. É mais fácil. Mas não é um debate. Não é um debate. Não é um debate. É isso, esse é exatamente o ponto que eu discuto. É o uso para ganhar o jeito mais fácil. O Bolsonaro na pandemia, ele está sendo muito criticado. Eu não sei qual que é a tua posição em 100%, sei várias delas, mas não sei 100% delas. O Bolsonaro fez uma coisa na pandemia que, na minha opinião, e eu nem gosto de dar muito a minha opinião aqui no programa, mas para te explicar o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu não gostei da gestão dele na pandemia, acho que foi bem ruim. Foi bem sofrível. Ele se confundiu, arrumou muita polêmica que não precisava, falou muita bobagem que não precisava. Não tem que ficar com aquela porra daquela cloroquina na mão. Isso. E a parte que eu acho mais bizarra, e eu queria saber a tua opinião, é a seguinte.
Por que eu me gabo, Bolsonaro? Eu me gabo de colocar um ministério técnico. E aí não escuta o ministro. Aí o ministro vai a público e diz, na minha área, cloroquina não é pra fazer. Ele pega a cloroquina e vai na televisão. Isso... Aí ele troca o ministro e faz de novo. Isso. Mas isso, eu tenho uma resposta só em relação a esse caso específico que você traz, que o ministro que ele colocou ali no início do governo, infelizmente, foi o quadro menos técnico, porque o Mandetta é um político há muito mais tempo já do que ortopedista, que nem era especialista nessa área, e se mostrou na pandemia alguém muito politizado. Ele fazia aqueles discursos infindáveis nas coletivas de imprensa, falando da infância dele, ele estava num palanque. Então ali, eu acho que o Bolsonaro tinha todo o direito de desconfiar que esse quadro não era técnico. O que não dava o direito dele bancar ele como se fosse o cara técnico. Ele não é também. Então ele devia escutar tudo e todos. Essa narrativa de gabinete paralelo, para mim, é furada. Numa crise dessas, você tem que escutar todo mundo. E a gente sabe que tem médicos sérios que estão defendendo um caminho de tratamento. Agora, ele não devia ter virado garoto propaganda de remédio, ele não devia ter feito campanha para certas coisas ou agido criando mais confronto. Eu acho que ali era uma hora de união e lembrar que o inimigo é comum, que é o tal do vírus. Eu acho que houve um uso político muito escancarado dos seus adversários também, do governador de São Paulo, João Dória. Muita gente viu ali uma chance de politizar ou de roubar. Porque aí você justifica com base na pandemia, compra sem licitação, esse consórcio Nordeste aí que gastou 50 milhões No dia que vier a conta da pandemia, a gente vai descobrir que muito prefeito e governador fez merda. Isso muita é fato. Coisa aconteceu. Isso não tem a ver com o Bolsonaro, Então, tem a ver com o brasileiro é filha da puta. Não, e tem a ver com o clima. Aconteceu em outros países. Sim. A Alemanha teve escândalo. Por quê? É um clima propício para você roubar. Porque você justifica, na urgência da ação, você justifica atropelar critérios de controle. Então, assim, eu desde o início falei isso. A pandemia é o melhor amigo do corrupto. Entendeu? Então, o presidente, eu acho que ele errou muito. Ele acertou em outras coisas. Por exemplo, ele acertou em bater na tecla de que não é só saúde. Porque muita gente fez um discurso, a economia fica para depois, hashtag, fica em casa, quarentena gourmet. Porra, o Brasil, cara, a gente sai aqui em volta, a gente vê. Entendeu? O Brasil é um país de pessoas que trabalham de dia para comer de noite. Você não pode ficar fingindo que você está na Suíça. E todo mundo fazendo esse discurso, entendeu? O jornalista fazendo isso. E o presidente soube se posicionar desde o início em relação a esse duplo mandato. Saúde e economia. Ele acertou nesse aspecto. Agora, errou na postura pessoal. Mais do que ele lida coisa. mal com a parada, isso, né? Isso, lida muito mal. Faltou ali um pouco mais de serenidade. Você manteria algum apoio ao Bolsonaro ou se viraria contra caso, embora... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Carlos Jordi para você. Porque a gente sabe que a rachadinha é uma praxe. A gente sabe disso. Sim. Qualquer pessoa do meio, sim. bem informada, sabe. No PT está no estatuto. Como todos nós sabíamos do mensalão. Sim. A gente só não tinha um nome para dar para isso. Sim. Todo mundo que conhece político, que sabe de bastidor, sabia do mensalão há 15 anos. E aí estourou. E aí agora a rachadinha estourou. A gente sabe que é um padrão. Por ser um padrão, para você, passa batido ou se o Bolsonaro tiver envolvido numa rachadinha, corrupto, eu quero fora? Depende. É uma pergunta capciosa e difícil de responder. Depende pelo seguinte, eu tenho algumas coisas em relação ao meu trato com a política. Primeiro, eu não sou romântico. Então eu sei que a política é a arte do possível e é a escolha, sim, do menos pior. Eu acho que você levar idealismo demais para a política, você está fadado a se dar mal ou pior, ou ser um jacobino tipo Robespierre, que era o incorruptível e degolou todo mundo e acabou degolado na Revolução Francesa. Então, política é o que é, não é lugar para romântico. Né? Segundo aspecto disso, né? Eu tenho senso de prioridade e senso de proporção. Você viu aqui um pelo no ovo. Rachadinha, como você mesmo colocou, putz, é uma prática comum, o PT tem até no estatuto, todo mundo devolve 10% do salário para o partido, e eles faziam ali por fora, ao que tudo indica. Putz, isso é ruim, tem que condenar e tem que pagar um preço. Eu acho que tem que até no limite, se um dos filhos tivesse que ir preso, tem que ir preso, eu não tô nem aí. Agora, todo mundo jogou a lupa no Flávio, no Queiroz, era o 17º nome ali do COAF que identificou, o primeiro nome era um tal de André Siciliano do PT, que movimentou 50 milhões. E ninguém falava. Ele, 1 milhão e 200. Então, assim, se todo mundo vai lembrar que a rachadinha é um crime, só para atacar o Flávio, e depois, no momento seguinte, esquecer que é um crime, eu não topo esse jogo. Porque esse é um jogo pérfido, esse é um jogo sujo. Entendeu? Então não tá melhorando o país. Vamos brigar contra todas as Não tá melhorando o país esse jogo. Esse jogo é um jogo canalha. Então, assim, meu ponto sempre foi esse. Então rachadinha agora virou motivo pra isso. Vamos tratar todo mundo igual.
Vamos começar, então, a limpar. Agora, tem outro ponto também. Isso serve para o cara que vira e fala assim, pô, você já deixou alguma vez na vida você deu cervejinha para policial em blitz? Aí o cara fala assim, putz, já. Ah, então você não pode reclamar do Lula. Isso é uma estratégia também muito comum de você virar e falar, você é santo? Não, você não é santo. Então você não pode falar do estuprador de criança. Não, calma aí. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Então, assim, quando você vira e fala assim, 1000 dias de governo sem corrupção. Mas e a rachadinha? Primeiro, rachadinha não foi nesse governo, ao que tudo indica, foi no gabinete como deputado do Flávio, né? Uma prática comum. Você está dizendo então que tanto faz, está passando por... Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, você está comparando alho com bugalho. Você está comparando laranja com banana. Isso não é exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Eu estou dizendo para você que nós estamos há 1000 dias de governo sem corrupção, no governo federal. Se você buscar que o Bolsonaro é igual ao Lula, porque no gabinete do filho dele, que talvez ele esteja envolvido, teve rachadinha, isso para mim é uma forma de você desviar do assunto. Agora, se você virar e falar assim, tá lá o batom na cueca, você quer uma punição? Eu quero uma punição. A todos que tenham praticado malfeitos, né, ou corrupção, desvio de recursos públicos. Eu quero melhorar a política brasileira, sem a pretensão de achar que vamos virar a Suíça da noite pro dia, porque isso é perigoso também. O quanto que a gente hoje pode cobrar do governo Bolsonaro, reformas, economia, condição do país, etc., tendo tido um ano, 20 meses, né, praticamente, parado. Porque na minha cabeça é confuso. Quando alguém me pergunta, fala assim, Rica, tá bom? Na minha avaliação leiga, eu falo, não tá bom, né? Mas tem uma pandemia, né? Mas, caralho, como é que eu vou saber se estaria bom ou não? Porque o quanto você tira dessa análise 20 meses nessa situação? Tem duas coisas aí. Tem a pandemia, e aí eu dou um exemplo, olha pro lado, olha pra Argentina, que a nossa imprensa está fingindo que não existe. Porque o Fernandes seguiu o lockdown, a ciência, segundo eles, né? Foi o lockdown mais rigoroso da vizinhança toda, e os números são horrorosos na Argentina, econômicos e da pandemia. Né? Então foi um caos, a Argentina é um caos em todos os aspectos e por isso que a nossa imprensa finge que ela não existe, até porque o Lula apoia o governo e o governo apoia Lula. O Fernandes faz L de Lula direto. Então a pandemia é o principal fator, o mundo todo ficou de joelhos e isso não pode ser tirado de nenhuma equação. E o mais bizarro que a gente vê é a turma que falava a economia fica para depois. Agora só falar de economia como se não existisse a pandemia. Eu reclamei do preço de uma passagem outro dia, falaram pra mim, o seu presidente, eu falei, mas gente... Tem uma pandemia. Agora, tem um outro aspecto além da pandemia. Eu queria ter viajado. Mas além da pandemia tem um outro aspecto, que é a questão das sabotagens todas do Congresso. O Rodrigo Maia antes, agora mesmo tem o Alcolumbre, por exemplo, não leva para plenário a indicação de ministro do Supremo do presidente. É prerrogativa dele. 3 meses já, cara. O cara tá de sacanagem. Agora, tem um boicote aí do sistema, né? Agora, isso de alguma maneira... Né, é culpa do presidente? Bom, se ele fosse corrupto e azeitasse a máquina, tudo passava conforme era antes no quartel de Abrantes. Né? O Lula, o PSDB, eles pagavam o preço dessa democracia de coalizão aí que temos. O Bolsonaro está tentando fazer diferente, é o que tudo indica, e está pagando um preço alto por isso. Agora, óbvio que também tem a ver com a postura dele, de criar conflito o tempo todo. Se ele tivesse algum tipo de tranquilidade maior para identificar as prioridades e focar nelas, talvez a gente já tivesse uma reforma administrativa, talvez a gente tivesse avançado mais nas privatizações. Qual que é o maior erro do governo Bolsonaro até agora? Boa questão. Para não falarem que você só defende. Faz uma crítica dura pro governo questão. Bolsonaro. Me parece que o maior erro do Bolsonaro seja uma visão militarista que ele tem de guerra o tempo todo, né, de conflito o tempo todo. Ele gosta nós de conflito, contra né, eles, cara? que o Lula também tem. O Lula também criou esse nós contra eles no Brasil. O Bolsonaro tem. E ele nunca soube construir pontes. Esse é o maior erro. O Bolsonaro é alguém que implode pontes. Ele implode pontes. Né? Então, basta dar um exemplo. Né? Eu, quando comecei a criticar mais, né, eles e tudo mais, o Eduardo Bolsonaro veio a público falar que eu quebrei o banco que eu trabalhei quando era do mercado financeiro. Eu era estagiário de 21 anos na época lá no banco. Não teve nada a ver com a minha área, a quebra do banco e tudo. Então, eles estão sempre assim, se você desviou uma vírgula, eles estão tentando identificar o seguinte, você é leal ou não? Leal a quê? A princípios? Não, leal a eles. Se você é leal a eles, tudo bem. Se você mostra que você é independente e faz críticas, você pode ser a qualquer momento parte do inimigo. Então, essa postura, ela serve para disputar uma eleição, para deputado, ela serve para governar um país. Eles tinham que ter entendido que o jogo mudou. Eles venceram.
Bolsonaro é o presidente de 210 milhões de brasileiros. Então, não saber ter feito essa mudança de postura, para mim, é o maior erro dele. Construir pontes é necessário. E é muito mais inteligente, na minha opinião, eu ter pessoas que criticam e elogiam perto de mim, ou me criticando e me elogiando. Do que só bajulador. Exatamente, que o bajulador perde a credibilidade. Em alguns minutos você vai olhar e fala, pô, mas o cara só elogia. Aí o outro, pô, esse cara só persegue. Exato. Em algum momento tira... O cara que critica e elogia é o cara que você tem que olhar e falar, deixa esse cara perto de mim. Na verdade, o Nelson Rodrigues tinha uma boa frase para isso, que ele falava que a apoteose, né, essa bajulação toda destrói e a vaia salva. Né? Porque é isso, é que nem futebol, né? Se você tiver cercado ali de gente que fica dando tapinha nas costas, falando, pô, não adianta. A derrota de 7-1 não foi culpa tua, não sei o quê. Pô, o cara nunca vai melhorar, né? Então, os críticos são fundamentais. Desde que façam a crítica com justiça e... Crítica construtiva. É isso. Crítica construtiva. Vem cá, o negócio da Mari Ferrer, que você tocou no assunto depois de muito tempo esses dias. Eu fiz uma live com você logo depois que aconteceu aquela merda toda. E você voltou pra Jovem Pan, etc. A gente já sabe do caso, não vou ficar aqui repetindo. Acho que você foi muito bem no comentário recente que você fez, que é o mesmo comentário que eu fiz em relação a Nájila e ao Neymar. Isso, é o mesmo caso, né? É o caso da denúncia caluniosa ou sem substância, que pode destruir a vida de alguém. Quando você tá certo, beleza. Do caralho, quero o cara na cadeia pro resto da vida. Pô, eu quero castração química. Mas olha só, agora, até quando hoje você eu não sou tá, acusado, quem fez também tem que pagar. Até hoje eu sou acusado de fazer apologia a estupro ou de ser alguém que, se minha filha fosse estuprada, eu deixaria de castigo. Cara, é porque realmente eu sei que vem de baixo e eu sei quem eu sou. Então isso nem me atinge mais e eu sei que minha filha já superou e já tá ciente hoje em dia de que tem muito canalha nesse mundo, né? Não é a maioria, mas tem uma minoria barulhenta. Então ela já entende, eu tô mais tranquilo quanto a isso. Agora, olha o nível de acusação que essa gente faz. Se a minha filha fosse Isola, tem alguma madeira aqui, se minha filha fosse estuprada, eu acho que eu ia preso. Porque eu ia pegar minha arma, que eu tenho em casa, estou até fazendo propaganda de arma, eu ia pegar minha arma e ir atrás do cara. Então, assim, óbvio que no contexto que eu falei isso, é exatamente um caso de não vem fazer merda e depois bancar a vítima porque se arrependeu. Comigo isso não rola. Eu tô falando de atos consentidos. O que você estava querendo dizer era sobre o ato da embriaguez da sua filha no evento. Eu tô dizendo se minha filha... Não sobre o estupro. Claro, se minha filha se empolgar, fizer merda... Se não for maldoso, dá pra entender. E aquela ressaca moral no dia seguinte, não vem chorar pro pai bancando a vítima, porque hoje em dia banalizaram um negócio de estupro. Hoje em dia, pô, se for der uma cantada, piscar o olho, chamar a mulher pra jantar, já é um assédio terrível. Eu não sei detalhes do caso da Márcia, sei que foi inocentado o cara. Agora... Faltava substância a denúncia. A Nájila lá do Neymar, ela tem que ser presa, irmão. Claro, cara. Porque ela se tá ele tirando... não é ele, ela tá tirando a legitimidade de quem de fato é estuprada. Se ele não é ele, e se não aparece aquela evidência clara das trocas de mensagem e tudo, ele podia ter destruído a vida dele. Podia ter destruído a vida dele. Ela podia ter arrebentado a história de um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Exato. Porque ela tava afim. Exato. Então, porra, isso é absurdo. Não é ficar contra a mulher ou contra o homem, é ficar... Toda pessoa desonesta tem que se fuder. Vamos voltar ao começo, né? A história do monopólio da virtude, desses movimentos. As feministas criaram uma ideia bizarra, de que se a mulher falar, é verdade. E onde é que vai o pilar da civilização ocidental de devido processo legal, todos são inocentes até que prova o contrário? Você tem que produzir prova. Não, porque o ser humano é filho da puta. Mulher também mente. Mulher. Tem mulher filha da puta e homem filho da puta. Anão mente, alto mente, gordo mente, magro mente. Não, gordo não. Gordo mente. Mulher mente, homem mente. Porra, o ser humano mente, cara. Então... Nunca vi um gordo mentir, cara. Porra, Alcolumbre. Vou acelerar, tô terminando, prometo. Você já recebeu alguma proposta... desculpa, a última pergunta sobre esse caso. Como é que foi com a Jovem Pan pra voltar? Eles pediram desculpa, você ficou puto pra caralho? Fiquei puto no início, até porque a Gazeta do Povo bancou, fizeram todo um estudo e falaram, não, você foi injustiçado e vamos bancar, e foi um ato corajoso. Perderam alguns anunciantes, ganharam depois vários assinantes, quando eu fiz campanha, inclusive, pra eles por isso. Falta culhão pra caralho nesse país. Falta culhão. Todo mundo sai correndo, qualquer cancelamento da internet, sai todo mundo correndo, né? E ali a Jovem Pan recebeu pressão de senador e os cambau, e o Tutinha me ligou, me dispensou, falei, tá bom, eu entendo sua postura, fiquei meio puto. O que eu fiz pra reagir? Como a direita não é mimizenta, eu criei a minha live, tudo consta, no mesmo horário do programa que eu fazia, que era o 3 em 1. E bombei de audiência, bombei. Aí deu 2 meses, o Tutinha falou, porra, volta. Eu falei, tá bom, fechou.
Fechou. Foi uma bela estratégia. Já recebeu alguma proposta do Bolsonaro para trabalhar lá? Alguma coisa ligada ao governo? Nada. Zero. Nem do Paulo Guedes. Seria muito mais provável vir pelo Paulo Guedes, pela equipe econômica. Zero. E sempre deixei claro que nunca iria. Você se vacinou? Vacinei na Pfizer. Você acredita na vacina? Você Acho que reduz risco. Você é a favor da vacina? Eu sou a favor do direito do indivíduo escolher e acho que a vacina, para uma certa faixa etária de idade, faixa etária, traz mais benefícios do que riscos. Eu acho que é um absurdo sair vacinando a esmo adolescentes e crianças. Então você é contra, eu imagino você seja contra a obrigatoriedade, o passaporte da vacina você é contra, e a independência do médico. Eu sou a favor da autonomia médica. Autonomia médica. Eu acho que, assim, no limite, o médico mesmo vai olhar para o caso do paciente e até mesmo recomendar se deve ou não vacinar. É uma coisa que eu jogo essa responsabilidade muito mais para o médico do que para o Dória, do que para a imprensa. Eu acho que o médico vai olhar comorbidades, vai olhar estatística, vai olhar o caso a caso e vai virar e falar, cara, toma a vacina. E, inclusive, escolher a vacina, porque essa coisa que virou campanha, até mesmo de alguns veículos que eu trabalho, importante é vacina no braço. Cara, você escolhe que cerveja que você vai botar no teu organismo. Que você gosta mais ou não. Meu corpo, minhas regras, as feministas repetem. Pô, você não pode escolher vacina? Eu escolhi a minha na cara de pau. Óbvio. Eu tomei porque era a Pfizer. A minha caiu, se fosse a Xing Ling, eu não tomava. A Pfizer chegou no Rio no dia da minha vacina. Eu falei, eu vou ali onde tá a vacina da Pfizer. Por quê? Mas tem um por quê? Eu quero viajar, irmão. A Coronavac não tava na lista. Agora mesmo Aí eu falei, porra, agora dia eu vou... 8 de novembro vai liberar a viagem para os Estados Unidos das vacinas aprovadas pela OMS e FDA. Não, agora que tem todas, agora eu acho que as pessoas têm direito de escolher, pô. Sim. Quando não tinha, beleza, mas agora que tem, pô, agora que tá sobrando, né? Qual a chance do Bolsonaro não ser candidato em 2022 ao perceber que não vai ser eleito, por exemplo? Muito pequena, muito pequena. Ele vai, mesmo se ele souber que ele vai perder? Ele não vai saber que ele vai perder, ele não vai acreditar nas pesquisas e ele vai ser candidato à reeleição. Eu acho que é mais provável o Lula não ser candidato do que o Bolsonaro. Por improbabilidade. Ih, fudeu. Não. Ou porque ele não vai mesmo. Por achar que tem chance de derrota. Uma derrota pro Lula seria humilhante demais. Você acha possível o Lula apoiar o Ciro Gomes? Num segundo turno. O PT vai ter candidato. O Haddad, provavelmente. O Haddad, se não for o Lula. Seria surreal. Né? Só que no segundo turno, sem dúvida. Tudo ali é possível. O Datena é uma opção? Virou hoje, né? Mas é uma opção? Ele está querendo, né, criar esse caminho de terceira via. Ele pega um público ali mais, vamos chamar de bolsonarista, na falta de nome melhor. Essa turma que quer uma postura mais firme, né, e tudo. Mas ninguém sabe o que o Datena pensa como político. Mas é tão difícil a gente ficar numa via... Porque eu gosto do Datena, tá? Eu gosto do Danilo Gentili. Mas eu não sei se um apresentador de televisão e um humorista podem ser presidente da República. Mas o mundo hoje está assim, né? A política virou showbiz. Então, ela criou um espaço para ir. O Luciano Huck queria um outsider. Mas o Luciano Huck ainda é um gestor. Ele tem empresas. Sim, ainda tem esse lado. Quando você olha o outro cenário, você fala, pô, gente, às vezes vocês botam uns caras que eu até gosto do cara, mas eu falo, não, mas eu gosto dele. Não, o cara teria que se cercar de pessoas de confiança que sejam boas gestoras. Teria que ser uma puta equipe, né? Exato. Nós temos 2 quadrinhos pra encerrar, aquele que você gosta, que vai pra porrada, que você vai cair na internet, etc. Vai ser cancelado por causa disso. Um ou outro, minha diretoria. Sem muros, Ciro Gomes ou Lula? Eu tomo 3 Plazil e fico com o Ciro Gomes. Vamos lá, próxima. Glaze ou Freixo? Meu Deus do céu, que cruel isso. Eu vou de Glaze. Eu suporto aquele cara. Aquele cara lá tá toda semana, Freixo, vem aquele, não, semana... Ô, Freixo! Oi, irmão, vem logo aqui, porra. Não, quer dizer frouxo? Que isso? Quero entrevistar você, porra, aparece aqui, porra. Próximo. PT ou MBL? MBL, né? MBL. Próximo. O Jean Willis ou Sérgio Moro? Sérgio Moro. Próximo. Eduardo Paes ou Dória? Eduardo Paes. Mas muito, né? Próximo. Rio ou Orlando? Machucou pra seu viver ou passear? Machucou seu coração. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Próximo. PSOL ou PT? PT, mais raiz. PSOL Bom, os dois são deprimentes. Próxima. Que dureza esse quadro. Aí essa é foda. Essa é a mais difícil de todas. Romário ou Ronaldo? Essa é a mais difícil de todas, cara. Eu fico com o Ronaldo, cara. Com dor no coração ou sem? Alguma dorzinha. Próximo. Romário é craque pra caralho. Datena ou Luciano Huck? Se os dois estivessem no segundo turno, você era Datena? Datena. Próxima. Se é que tem. Renato ou Jorge Jesus? Caramba, Renato tá fazendo um belo trabalho. Eu sou Jesus. Jesus? Jesus? Eu sou o português. Eu tô morrendo aqui, tá, gente? Mas vai melhorar. O último quadrinho de 0 a 10. Tem que botar no MBL.
já hoje em dia. Vamos lá, de 0 a 10? Felipe Neto. Não pode dar módulo 10 negativo, não? Todo mundo que vem aqui fica com essas notas menos 5. Imitador, isso é imitador Porra. de foca, 0, 0. Próximo. Ciro Gomes. 0. Você tá muito mal-humorado hoje. Jean Willis. 0. Ih, gente. Próximo. Freixo. 0. Ih, rapaz. Mas não é um... Rede Globo. 3. Aí, conseguimos um ponto, pelo menos, aqui. 0. Lula. Como 0, 0. cara? Porra, você não Serve dá... pra nada isso Que aí. isso, não dá nota pra ninguém. Bolsonaro. Não. 7. 7? 7. Eu ia dar 6, mas ele passou. Passou musa. raspando na prova. Ah, Anitta. nota 3 aí pra Anitta. Ela tem um mérito, né, em ser uma celebridade mundial. Ela tem algum mérito. 3. Dória. 3 também. Próximo. Eduardo Paes. 5. Próximo. Joel Pinheiro. 6. Café com leite. 6. Marinho. 7. Bom rapaz. Figuraça da inteligente. porra. Inteligente. O galã da Jovem Pan. Virou político, aí dá nisso, né? Seu amigo Guga Chakra. Nota 7, nota 7. E a última, pra encerrar, uma pessoa que eu acho que todo mundo mandou perguntar. Amanda, nota Klein. 6. Nota 6. Vai dar problema amanhã isso aí. Nota 6 pra Amandinha. Tem uma última pergunta que eu não te fiz aqui, que é popular, quando eu botei pras pessoas perguntas. Uma das perguntas que eu mais vi e não entendi. Pergunta pra ele por que ele mudou tanto de opinião de 2019 pra cá. O que você mudou de opinião? Não é verdade que eu mudei tanto, mas mudei algumas coisas importantes. Contra ou a favor, eu tava criticando demais o governo e depois eu parei. Por quê? Né? E aí por quê? A turma do MBL diz que é um jantar que tinha um deles lá com o empresário e eles se insinuam, afirmam que eu me vendi. Bom, eu estou até hoje esperando o cheque. Foi um jantar para empresários para eu falar do Instituto Liberal, que eu sou presidente do conselho, e não consegui, inclusive, nem levantar recursos. Mas nessa minha ida a São Paulo, eu conversei com alguns empresários e um deles me contou a seguinte história. Rodrigo, eu mandei um cheque para a campanha do Bolsonaro. Voltou. Ele falou, não aceito dinheiro. Depois você vai querer coisa em troca. Aí conversei com o Paulo Guedes. Paulo Guedes virou e contou algumas histórias para mim da época de campanha, que ele falou, Rodrigo, esse cara é um cara meio diferenciado na política. Aí veio, nessa mesma época, aquela fatídica reunião que o Moro quis que fosse a público. E eu vi ali o quê? Um presidente e ministros com um compromisso com um eleitor, com a liberdade. E aí eu comecei a me dar conta, assim, acho que eu estou exagerando na dose da crítica. E eu comecei a atentar mais para certas posturas de jornalista, de colegas meus, de MBL, e comecei a virar o Partido Novo. Comecei a virar e falar, eu estou me tornando um deles. Esses caras estão catando pelo em ovo, demonizando o Bolsonaro, em vez de minimamente ter senso de prioridade e proporção e enxergar o big picture, a floresta, em vez da árvore. Eu comecei a reavaliar ali se eu não estava me deixando induzir e ser influenciado por alguns nomes da pseudo-direita que hoje estão lá de mão dadas com a turma da Folha de São Paulo, com a turma do Ciro Gomes e companhia, né? Com a Vera Magalhães, que eles sempre falaram, isso é a turma da esquerda da imprensa. Então eu falei assim, opa, quem mudou? Tanto que minha live eu sempre faço essa pergunta hoje. Quem mudou? Quem mudou mesmo? Fui eu. Eu posso ter mudado de tom, de postura, mas eu critico o governo, enxergo críticas, defeitos. Eu apenas não estou do lado do Ciro Gomes. Eu não estou do lado do João Willis, eu não estou do lado da Vera Magalhães, da Amanda Klein. Eles estão. Então, ficou muito claro para mim que quem mudou foram eles. Eles mudaram. Eu estou defendendo as mesmas coisas que eu defendia antes. Acho que até que em 35 minutos ele conseguiu responder tudo que muita gente responderia em meia hora. Eu sei que você está com pressa. Rodrigo Constantino, muito obrigado. Valeu, Sucesso Ricardo. pra você, irmão. Prazer, Tamo junto. Se inscreve no canal. Ó, no Cara Tapa não tá mais no do Rica, hein? Tem o Cara Tapa, tem um canal exclusivo agora, então você tem que se inscrever aqui. Estúdio Century, espetáculo. Show de bola. Tamo junto. Deixa o like aí, rapaziada. Valeu.